Vossa Excelência sabe que eu sou do Partido dos Trabalhadores, defendo o governo da presidenta Dilma, como defendi os 8 anos do governo do presidente Lula. Estou nas ruas, mobilizando, tentando organizar nossa base social contra esse movimento claramente golpista que tenta afastar uma presidenta da República eleita legitimamente e que não há nenhuma acusação que envolva diretamente a presidenta da República e nenhum ato ilícito. No entanto, senhor presidente, o bom amigo é aquele que avisa, que conversa, que discute. Eu estou angustiado, como muitos da militância do PT e da esquerda brasileira, com a quantidade de erros no governo. E estou falando isso aqui porque a gente quer que esse governo dê certo, dê a volta por cima. Erros na política, mas principalmente na política econômica. Hoje o governo apresenta o projeto de lei do orçamento do próximo ano, em que apresenta um déficit primário. Só que eu queria que a gente observasse direito o motivo desse déficit primário. Aqui está claramente vinculada essa política esquizofrênica, essa política monetária de alta taxa de juros. Veja bem, eu aqui nesse plenário me levantei no momento do ajuste fiscal. E aquele era o momento que o ministro Levi dizia, olha, nós vamos fazer esse esforço aqui, porque no ano passado houve um déficit primário de 6,7% do PIB, e a gente tem que melhorar a situação fiscal para o país avançar, para as expectativas melhorarem. Foi isso que ele vendeu ao Brasil. Foi isso que ele disse à presidenta Dilma e disse aqui nesse Congresso Nacional. Eu votei contra porque eu não acreditava naquilo, porque esses planos de austeridade, mundo afora, têm dado um resultado que é de aprofundar a recessão econômica, acabar diminuindo a arrecadação e a dívida sobe. Só que aqui no Brasil, dessa vez, nós tivemos um aperto fiscal em conjunto com a política monetária que tinha um impacto fiscal gigantesco. Era como se a gente fizesse um trabalho na área fiscal, olha só, seguro-desemprego e todas aquelas medidas, o governo dizia que ia economizar 14 bi. Cada ponto que sobe da taxa de juros significa 15 bi a mais. E de outubro para cá, nós já aumentamos 3,25% os juros do nosso país. Aí aqui nós vamos para os números desse ano. Quando a gente vai ver a situação das contas públicas, se a gente for olhar item por item, Previdência, eu estou calculando 12 meses até julho. Então, do ano passado até julho de 2014, nós gastamos 431 bi de Previdência. Agora, dos últimos 12 meses até julho, nós gastamos 438 bi de Previdência. Cresceu pouco, abaixo da inflação. Pessoal, gastamos 241 no ano passado. Agora, 239. Houve uma redução nominal. Se contar a inflação, uma redução significativa. Transferência estados e municípios cai de 230 para 225. Custeio, 254 sobe para 257. Se olharmos a inflação, foi abaixo da inflação. Investimentos, fizemos um corte violento. Cortamos quase 20 bi, de 85 bi para 66 bi. E por aí vai. Seguro-desemprego e abono salarial aumentou de 59 para 60, ou seja, abaixo da inflação. Benefícios assistenciais, 42, continuou com 42. Qual foi o rombo? Infelizmente, isso sai pouco na imprensa, porque ninguém fala dos lucros do sistema financeiro. Onde teve o problema que gerou esse déficit agora? Está claro, foi na situação, foi na taxa de juros. Nós pagamos, nos últimos 12 meses, acumulados até julho agora, sabe quanto? 451,8 bi. Chegou a 7,92% do PIB. Sabe quanto é que era no ano passado, até julho do ano passado? 5,6% do PIB. Não é preciso ser matemático, o déficit está aqui.
Sabe quanto aumentamos de janeiro desse ano a julho? No ano passado, de janeiro a julho, tínhamos pago 148 bi de juros. Sabe quanto é que pagamos juntando juros e swaps cambiais? 288,6 bi. Então, que política monetária é essa? Então, está aqui um senador do PT que vai defender a presidenta Dilma até o último instante. Mas, pelo amor de Deus, nos ajudem a fazer a defesa desse governo, presidenta Dilma. Vossa Excelência sabe o que significa isso. Concretamente, nós não temos como avançar nesse país com essa taxa de juros. E vale dizer, o impacto sobre a inflação não existe. A inflação está em 9 pontos. Estava em 6, está em 9. Sabe por quê? Porque todos os economistas sabem que a inflação que nós estamos tendo é a inflação de preços monitorados, administrados. Foi energia elétrica, foi gasolina, alimentos, tem o impacto do câmbio, mas não é inflação de preços livres. A taxa Selic só pega os preços livres. E a economia está desaquecendo, está lá embaixo. Então, sinceramente, nós estamos enfrentando um momento de crise política gravíssima no país. O que eu peço à presidenta Dilma é que assuma ela as rédeas desse processo. Surja aí a Dilma Coração Valente, com um programa que foi vencedor das eleições. Mude essa política econômica. Porque se não mudarmos essa política econômica, essa crise econômica, alguns falam em recessão de 2,5% esse ano, e uma recessão em cima da recessão no ano que vem, com desaceleração de 1 ponto. Essa crise econômica vai continuar alimentando essa crise política. Então, presidenta Dilma, esse é o momento de, em cima desses números, apontar saídas. E, para mim, o caminho é mudar a política econômica, em especial essa política monetária. Nós, à luz da discussão desse orçamento, vamos apresentar medidas em relação à tributação, como superar esse déficit. Para nós, não podemos jogar a conta desse déficit nas costas do povo trabalhador, que já está pagando muito com desemprego, com redução da massa salarial. Quem tem que pagar a conta desse déficit são os mais ricos. E aqui eu tenho insistido muito nessa tecla, de falar em uma tributação mais justa, em um sistema tributário mais progressivo. São muitos os pontos, imposto sobre grandes fortunas, juros sobre capital próprio, mas nós vamos insistir. E eu amanhã apresento um projeto nesse Senado Federal. E uma medida muito importante, que teria um impacto fiscal de 40 bi, que é voltar a cobrar tributos de distribuição de lucros e dividendos aqui no país e para remessa ao exterior. Antes de 95, todo mundo pagava 15%. O governo Fernando Henrique Cardoso retira da isenção tributária. Hoje, infelizmente, e a Receita Federal acabou de divulgar dados, porque o Piketty, quando veio aqui no Brasil, reclamou que havia muito poucos dados para se olhar a situação do sistema tributário brasileiro. A Receita divulgou os dados. E 2 economistas, Sérgio Gobetti, falta o nome do segundo, do IPEA, fizeram um estudo mostrando que, justamente, a isenção tributária sobre distribuição de lucros e dividendos gera enormes distorções. Os mais ricos, as 71 famílias mais ricas, os muito ricos do país, pagam algo relativo a 6,1% de imposto de renda em relação quando nós temos outras faixas, os mais pobres, os trabalhadores e a classe média, que pagam muito mais. Quem hoje ganha, um funcionário público que ganha R$4 mil, paga 27,5%. Pois eles pagam algo em torno de 6%. Sabe por quê? Porque enquanto o funcionário público você desconta 27,5%, às vezes você tem alguém que recebe de uma empresa R$200 mil, mas ele não recebe nem como pessoa jurídica, ele pagaria 15%. Ele recebe a título de distribuição de lucros e dividendos. Ele não paga nada de imposto. Você sabe o que significaria voltar à época do Fernando Henrique, 95, e colocar 15% de tributação, 40 bi, resolveríamos o nosso déficit. Então, nós do PT vamos trabalhar aqui assim. Senadora Gleisi,
é relatora do aumento da contribuição social do lucro líquido, tem feito um bom trabalho, tentou colocar juros sobre capital próprio, mas houve uma pressão muito grande aqui, mas nós queremos que essa discussão do orçamento e de como resolver o problema desse déficit seja feito com justiça tributária. Dessa vez não podem ser os mais pobres, os trabalhadores que têm que pagar a conta. É o andar de cima que tem pago muito pouco imposto no país comparado às classes médias. Senhor presidente, mas eu queria, antes de encerrar meu discurso, fazer aqui a defesa do presidente Lula, porque saiu novamente uma matéria na revista Época, uma matéria recheada de falsidades. Na minha visão, esse pessoal não entende o que significa exportação de serviços, o que significou a atuação do presidente Lula em vários casos no exterior, na defesa de empresas brasileiras. Eu quero primeiro trazer dados aqui. O setor de serviços representa hoje cerca de 80% do PIB dos países mais desenvolvidos e ao redor de 25% do comércio mundial, movimentando 6 trilhões de dólares ao ano. Somente o mercado mundial de engenharia movimenta cerca de 400 bilhões de dólares anuais e as exportações correspondem a 30% desse mercado. É um segmento gigantesco que cresce mais que o mercado de bens. Infelizmente, apesar dos esforços recentes, o Brasil investe pouco nessas exportações. Assim, enquanto no período de 2008 a 2012, o apoio financeiro do Brasil às suas empresas exportadoras de serviços foi, em média, 2,2 bilhões por ano, o apoio oficial da China às suas empresas exportadoras alcançou, nesse período, a média anual de 45,2 bilhões. O dos Estados Unidos, 18,6 bilhões. Da Alemanha, 15,6 bilhões. Da Índia, 9,9 bilhões. Na realidade, senhor presidente, apenas cerca de 2% da carteira do BNDES vão para obras brasileiras no exterior. E, ao contrário do que dizem a Época e outras revistas, não se trata aqui de empréstimos camaradas para Cuba e outros países comunistas e bolivarianos, protegidos por sigilo indevido, com a finalidade de encobrir atos ilegais. Em primeiro lugar, o país que mais recebeu empréstimos do BNDES para obras de empresas brasileiras no exterior foram os Estados Unidos da América. Em segundo, nenhum centavo desses empréstimos foi para países ou governos estrangeiros. Aqui é uma grande confusão. Os empréstimos são concedidos por lei às empresas brasileiras que fazem as obras e o dinheiro só pode ser gasto como? Com bens e serviços brasileiros. Como a construção civil possui uma longa cadeia, tais empréstimos têm um impacto muito positivo na economia nacional. Estima-se que apenas em 2010 as exportações de serviços de engenharia tenham gerado cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos no país. Além disso, os gastos com importação de bens brasileiros em função de algumas dessas exportações financiadas pelo BNDES ascenderam a 1,6 bilhões de dólares no período de 1998-2011. Entre tais bens estão aços, cimentos, vidros, material elétrico, material plástico, metais, tinta, vários outros. Porque as pessoas confundem, presidente. Mas aqui o BNDES é o único banco de desenvolvimento que diz o seguinte: olha, todo esse dinheiro, vocês têm que contratar pessoas do Brasil e têm que comprar tudo aqui. Até o cimento é comprado aqui que vai ser feito lá. Você sabe que nenhum outro banco de desenvolvimento do mundo, Banco de Desenvolvimento chinês não faz isso, Banco de Desenvolvimento alemão não faz isso. É só o BNDES. Em terceiro, os empréstimos não são camaradas. No caso dos empréstimos às empresas brasileiras para a construção do Porto de Mariel, que, inclusive, é um grande sucesso a partir desse reencontro dos Estados Unidos com Cuba, o BNDES usou a LIBOR e mais um spread de 3,81%, juros superiores ao praticado pela OCDE, que usa, no mesmo caso, a CIR, mais um spread de 3,01%. Em quarto,
Como o mercado mundial de obras é muito concorrido, os países fazem poderosos lobbies para obter contratos. Presidentes, primeiros ministros, monarcas, ex-presidentes, com prestígio, se empenham para que as empresas de seus países consigam obras no exterior, assim como se empenham também para que comprem os produtos de seus países. O que queria a revista Época? Que o ex-presidente Lula fizesse logo para uma empresa chinesa, para uma empresa norte-americana? Mas, senhor presidente, eu não quero me alongar, quero encerrar o meu pronunciamento lendo na íntegra a nota do Instituto Lula sobre essa segunda matéria da revista Época. Aqui, título da nota do Instituto Lula: Documentos secretos revelam ignorância e má-fé da revista Época. Mais uma vez, a revista Época divulga a reportagem ofensiva ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva, com informações falsas e manipulação criminosa de documentos oficiais, avançando em ilações maliciosas e irresponsáveis, pelas quais seus jornalistas já foram citados em ação judicial por danos morais, movida pelo ex-presidente Lula. A revista insiste em atribuir ao ex-presidente condutas supostamente ilícitas que ele jamais adotou ou adotaria. A matéria desse final de semana é uma combinação de má-fé jornalística com ignorância técnica, ou ambas. E o único crime que fica patente após a leitura do texto é o vazamento ilegal de documentos do Ministério das Relações Exteriores, que, de acordo com a versão da revista, tiveram um sigilo funcional transferido ao Ministério Público. Ao contrário do que sustenta a matéria, a leitura isenta e correta dos telegramas diplomáticos reproduzidos, apenas parcialmente, como tem sido o hábito da época, atesta a conduta rigorosamente correta do ex-presidente Lula em seus contatos com as autoridades cubanas e com dirigentes empresariais brasileiros. A presença de um representante diplomático do Brasil numa reunião do ex-presidente com dirigentes de empresa brasileira demonstra que nada de ilícito foi ou poderia ter sido tratado naquele encontro. O mesmo se aplica ao relato para o citado diplomata da conversa de Lula com Raul Castro sobre financiamento de exportações brasileiras para Cuba. Só a imaginação doentia que preenche os vácuos de apuração dos jornalistas de época pode conceber um suposto exercício de lobby clandestino com registro em telegramas do Itamaraty. Os procedimentos comerciais e financeiros citados nos telegramas diplomáticos são absolutamente corriqueiros na exportação de serviços, como os jornalistas da época deveriam saber, se não por dever de ofício, pelo simples fato de que trabalham nas organizações Globo. A TV Globo exporta novelas para Cuba desde 1982, exporta para a China, exportou para os países de economia fechada do antigo bloco soviético. Deveriam saber que, em consequência do odioso bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos, empresas que fazem transações com Cuba estão sujeitas a penalidades e restrições pela legislação dos Estados Unidos. Ao contrário do que o texto insinua, maliciosamente, não há nos textos reproduzidos qualquer menção à interferência do ex-presidente em decisões do BNDES, pelo simples fato de que tal interferência jamais existiu, nem seria possível, devido aos procedimentos internos de decisão e aos mecanismos prudenciais adotados pela instituição. Os jornalistas da revista Época deveriam conhecer o rigor de tais procedimentos e mecanismos, pois as organizações Globo tiveram um relacionamento societário com o BNDES Par, subsidiária do BNDES. Em 2002, no governo anterior ao do ex-presidente Lula, ou seja,
no governo do PSDB, esse relacionamento se estreitou por meio de um aporte de capital e outras operações do BNDES Par na empresa Net Serviços, totalizando 361 milhões de reais em valores de 2001. Deveriam saber que, em maio de 2011, por ocasião da mencionada visita do ex-presidente à Havana, o financiamento do BNDES às obras do Porto de Mariel estava aprovado havia 2 anos e os desembolsos seguiam o cronograma definido nos contratos, como é a regra da instituição, que nenhum suposto lobista podia alterar. Em nota emitida nesse sábado, dia 29, para desmentir a revista, o BNDES esclarece mais uma vez que os financiamentos a exportações de bens e serviços brasileiros para obras do Porto de Mariel foram feitos com taxas de juros e garantias adequadas, e que os demais contratos mencionados não se realizaram. Acrescentas que o relacionamento do BNDES com Cuba foi iniciado ainda no final da década de 90, sem qualquer episódio de inadimplemento ou atraso nos pagamentos. Os jornalistas da época deveriam saber também que não há nenhum ilícito relacionado às palestras do ex-presidente Lula, contratadas por dezenas de empresas brasileiras e estrangeiras, entre elas a Infoglobo, que é dito o Jornal Globo. Deveriam, portanto, se abster de insinuar suspeição sobre essa atividade legal e legítima do ex-presidente. Tanto em Cuba quanto em todos os países que visitou, desde que deixou a presidência da República, Lula trabalha, sim, com muito orgulho, no sentido de ampliar mercados para o Brasil e para as empresas brasileiras, sem receber por isso qualquer espécie de remuneração ou favor. Lula considera que é obrigação de qualquer liderança política contribuir para o desenvolvimento de seu país. Os jornalistas da época deveriam saber que todos os grandes países disputam mercados internacionais para suas exportações e que não fosse o firme empenho do governo brasileiro, para o qual o ex-presidente Lula contribuiu, talvez o estratégico Porto de Mariel fosse construído por uma empresa chinesa ou os cubanos estivessem assistindo novelas mexicanas. Nesse momento histórico, em que Estados Unidos e Cuba reatam relações e o embargo econômico americano está prestes a acabar, a revista Época volta no tempo a evocar velhos fantasmas da Guerra Fria e títulos de livros de espionagem. Ao falsear a verdade sobre a atuação do ex-presidente Lula no exterior, os jornalistas da revista Época tentaram criminalizar um serviço prestado por ele ao Brasil. O facciosismo desse tipo noticiário é patente e desmerece o jornalismo e a inteligência dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.